Olá, meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe cada um de vocês. Hoje estamos aqui mais um domingo, domingo do Senhor, e hoje nós celebramos o terceiro domingo da Quaresma. É o momento favorável, é o tempo de oração, jejum, de caridade, penitência. É o momento de nós nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Como anda o nosso coração nesse tempo quaresmal? Como anda a nossa vida diante a nossa família, nossos amigos, nosso trabalho? Porque não adianta nada sermos na igreja pessoas ali bondosas, caridosas, né? Ouvindo a palavra de Deus, meditando, saindo com amor, o Espírito Santo no coração, aquele desejo de estar com Deus, e quando nós saímos, nada acontece, nada muda. Continuamos sendo talvez as mesmas pessoas, talvez ainda piores, né? Então é um momento de refletirmos o que nós estamos fazendo nesse tempo quaresmal, nesse tempo de conversão, esse tempo de penitência, jejum e muita oração, né? Então vamos ouvir o que Jesus quer falar para mim, para você, para cada um de nós, nesse terceiro domingo da Quaresma. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde o que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, vendo os sinais que ali realizava. Muitos creram no seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos. E não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, que palavra! No tempo da Quaresma, ouvir esse Evangelho. Hoje é como se Jesus estivesse pegando a minha orelha, né, a sua, puxando mesmo, realmente chamando a atenção para as coisas de Deus. Repreender porque estamos fazendo errado. Então Jesus puxa a orelha. Hoje, ao ver esse evangelho que Jesus, né, ao chegar ao templo, começa a expulsar ali os vendedores, os cambistas, né, com um chicote, nos mostra tamanho sentido, né, se a gente parar para pensar. Porque se nós pararmos para pensar, quando nós que somos pais, mães, né, temos filhos, quando a gente vê alguma coisa errada, a gente repreende, né? A gente fala que não pode, a gente puxa a orelha. Hoje muitas coisas mudaram, mas rolavam as palminhas, né? E até hoje, dependendo de algumas famílias, ainda rola para que aquele filho, a filha, entenda que é errado. É uma forma de repreender para que não faça mais, né? Então é chamar a atenção. E é como se Jesus ali então tivesse repreendendo seus filhos.
que estavam agindo errado, né? Como muitas vezes, muitas pessoas, muitas passagens, né? De dizer ali que Jesus estava revoltado, né? Nervoso com todo mundo, brigando. Particularmente, eu não penso assim, né? Que Jesus não estava rebelde, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque diz que Jesus fez um chicote. Jesus fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Então perceba, hoje se nós vemos as pessoas, né, quando fazem tricô, crochê, que usam as mãos ali tricotando, o que todas essas pessoas falam, né, entre homens e mulheres que mexem com isso, que é uma forma de paciência, de distração, que relaxa, porque você está ali concentrado, não é mesmo? E ali você está tricotando, fazendo com as mãos, né? Algo para aliviar até mesmo o estresse. Então perceba que Jesus fez esse chicote. Penso eu que Jesus deve ter pegado ali uns 3 fios, linhas, né? Então ele teve tempo. Ele deve ter sentado, né? Na sua sabedoria. E ali começou a trançar, né? Esse chicote. E ali com Deus, conversando, né? Dando sabedoria de como agir. E no seu entendimento, decidiu, por melhor, a situação ali de expulsar, porque estavam errados. Então perceba, Jesus não estava nervoso, porque se ele parou ali para fazer o chicote, né? Penso eu que relaxou, rezou, pediu ao Pai, né? Sabedoria, para que tomasse ali a decisão correta, né? Porque a passagem diz, e as pessoas em filmes, né? Em algumas coisas que mostram Jesus violento, né? Mas não. Jesus, assim, sendo Deus, né? E nós seus filhos, Jesus repreende eles porque estavam agindo errado. Simples assim, né? E muitas pessoas ainda assim agem errado. Mas entrando nesse contexto, né, algo tão importante que nós devemos entender. Naquele tempo, haviam muitos sacrifícios de animais. Então, Jerusalém ali, em dia normal, tá? No dia a dia comum, eles recebiam por volta de 50 mil pessoas passando por dia em Jerusalém. Imagina tanto sacrifício assim, né? E no tempo da Páscoa, nessa festa da Páscoa, triplicava de pessoas. Então, se era 50, passa a passar 150 mil pessoas por dia. Então, assim, a cidade em si de Jerusalém era uma cidade que cheirava mal por conta dessa queima, né, de animal. Imagine a cidade empesteada, né, com aquele cheiro, a fumaça. Nossa, realmente deveria ser muito ruim. Mas as pessoas faziam isso e pessoas caminhavam distantes, né? O problema é que naquele tempo ainda, por isso que Jesus ganha e percebe tudo, né? Porque a palavra diz que realmente ele conhecia, porque ele conhecia o homem por dentro. Ele significa que Jesus nos conhece por dentro, né? Então Jesus conhecia o coração de todo mundo. E ele presenciou, além de conhecer o coração do ser humano, ele presenciou tudo aquilo. Então, o que acontecia ali? Esses cambistas, esses vendedores, eles assumiram o templo de Deus e fez um comércio. Mas não só um comércio para arrecadar dinheiro para fins lucrativos da igreja, do templo, né? Para manutenção, porque isso ainda assim existe, né? A igreja necessita de bens, de dinheiro para manter luzes, água, uma limpeza, uma manutenção, né? Enfim, para acolher bem o fiel. Então necessita, com certeza, de valores, né? Mas ali no templo eles fizeram um comércio de que forma? Primeiro, eles não deixavam, não permitiam, né? A lei não permitia que, por exemplo, se eu fosse lá fazer o meu sacrifício, ou entrar no templo para agradecer a Deus, louvar a Deus, eu não poderia se eu não tivesse dinheiro, né? Vamos tentar explicar isso. Por exemplo, eu tinha que fazer um sacrifício. Então,
As famílias mais pobres levavam pombinhas, passarinhos, né, animais pequenos para sacrifício. A família mais rica, né, levavam bois, ovelhas, enfim, animais grandes. Mas, então, por exemplo, eu não poderia, sendo pobre, sair da minha casa, por exemplo, com um passarinho na mão, né, numa gaiola, enfim, e chegar lá e querer oferecer isso em sacrifício. Não. Eu deveria comprar esse sacrifício num templo. Veja que existe uma diferença muito grande. Então, eles obrigavam que essa compra fosse dentro do templo. Então, perceba. E claro que pessoas andavam e caminhavam muito longe, né? Como é que a pessoa ia carregar, de fato, um boi, né? Uma ovelha, nesse percurso tão grande? Poderia ser assaltado também, porque naquele tempo existia muito assalto ali naquela região. Então as pessoas tinham medo também. Até aí tudo bem, né? Então a pessoa não queria fazer essa viagem com o animal, mas ele poderia, né? Eu acho que tá caro ali, eu vou comprar aqui. Não, você deveria comprar lá, né? Então, com aqueles vendedores que estavam no templo, você só poderia entrar fazer então a sua oração, o seu sacrifício, se fosse consumido com eles. Perceba, e ali ainda tinha uma moeda diferente. Eles realizaram uma troca, então é como se a gente estivesse aqui hoje no real, mas eles só aceitavam se fosse o dólar, né? Um exemplo. Então eles fizeram essa troca ali, por isso que tinha cambistas, para trocar o dinheiro do povo ainda, né? Existem muitas coisas por detrás disso, né? Porque hoje o sacrifício, isso é coisa do Antigo Testamento, mas ainda assim existem muitas religiões, denominações que ainda realizam certos sacrifícios. A gente, muitas vezes, quando a gente passa em estradas, né, a gente vê alguns sacrifícios, né, oferendas na beira das estradas. Então são sacrifícios, meios de comunicação com Deus. E o povo naquele tempo entendia que o sacrifício era algo assim. Como hoje, quando nós acendemos uma vela, um incenso, a fumaça, né, a gente acende essa vela, faz a oração, o pedido, e essa fumacinha, então, sobe aos céus, né? Então, isso significa que todo o meu pedido, toda a minha intenção, minha oração, nessa oração, é levada a Deus. Então, o sacrifício era exatamente isso, né? Naquele tempo, eles tinham que ter uma comunicação com Deus, né? Então, a comunicação com Deus através de um sacrifício. Para a gente entender melhor um pouquinho, é como se fosse uma escada, né? Uma escada que sobe e a outra que desce. Então é um meio que sobe e a outra que desce, para ser essa comunicação, né? Então a pessoa levava o sacrifício, o único que podia queimar o sacrifício era um sacerdote. Então essa pessoa, o sacerdote, queimava um pedaço do animal. Essa fumaça então subia aos céus, né? E ali então era oferecida a Deus. Automaticamente, ao chegar aos céus, esse encontro, essa comunicação com Deus, essa oferenda, né? Ela desce. Então ela desce e automaticamente o sacerdote fazia o quê? Comia. Então veja, era algo assim. Então a pessoa levava o sacrifício, né? Oferecia a Deus, ele queimava uma parte do animal, essa parte então subia aos céus, e essa outra parte que ficava, o sacerdote comia. Então assim houve essa comunicação com Deus. É um entendimento assim para a gente tentar começar a entender qual era o sentido desse sacrifício, né? Eu fiz algumas leituras de textos, né? De alguns grandes teólogos, e alguns, né, disseram que não só isso, por exemplo, o sacrifício era tão triste a realidade que eles faziam assim. Então eu ia lá com toda a minha humildade, eu mal tinha dinheiro para comprar o sacrifício. Quando eu comprava ali um passarinho, né, porque o meu dinheiro suportava comprar ali um passarinho,
uma pombinha, o que acontecia? Eu comprava, eu entregava como sacrifício para o sacerdote, né? E aí o sacerdote entrava para fazer o sacrifício no templo. E aí, depois, o que acontecia? Eles revendiam a pombinha. Significa que eles revendiam mais, tipo assim, um pássaro muitas vezes era revendido 150 vezes a mesma pombinha. Veja o que se tornou o templo de Deus. Jesus, então, ao conhecer o coração do ser humano, percebe o que eles estavam fazendo, né? Eles estavam usando a casa de Deus por coisas que não eram de Deus, né? Porque a graça de Deus não é cobrada, as coisas de Deus não são cobradas. E infelizmente hoje nós ainda vemos, né, muitas denominações que cobram a graça de Deus, a bênção de Deus, que obrigam que pessoas comprem coisas dentro da igreja abençoadas, pedindo dinheiro em nome de Deus. E Jesus expulsa isso, Jesus condena isso, porque a graça de Deus é gratuita. Às vezes, quantas vezes eu já ouvi pessoas falando assim, mas essa passagem aqui então, e a Aparecida do Norte, que tem um comércio lá gigantesco? Meus queridos irmãos e irmãs, pelo amor de Deus, existe uma grande diferença existir o comércio ao redor e eu obrigar as pessoas a comprar somente dali. Existe uma grande diferença. O comércio, as pessoas devem se manter de fato. Quantas lojas, pessoas que dependem dessa loja, desse comércio para sobreviver. Agora a igreja você entra, você faz adoração, você recebe a bênção, você não compra nada ali, você compra em outro lugar, você leva para ser abençoado. Não tem nada a ver, né? E a palavra aqui é clara, porque eles eram obrigados a comprar do templo. Eles exigiam isso e não aceitavam outro. Então, se você chegasse ali com um animal, não aceitava, não podia entrar. Quantas igrejas? Infelizmente, hoje, você não pode entrar nem com o celular na igreja, porque não pode ser filmado o que acontece ali dentro, as coisas que acontecem, porque eles pedem, porque eles cobram. Como pode eu receber uma bênção, cobrar, venha hoje, né, para a sua carteira de trabalho, porque nós vamos fazer uma oração, mas essa oração custa R$1.000 para você conseguir um emprego. Aonde, meu Deus do céu, que está aqui? Se Jesus condena e expulsa. Jesus expulsa esse povo que queria subornar, que queria ganhar às custas dos fiéis, às custas das pessoas que estavam procurando a Deus. Está aqui, está claro. Hoje, de fato, é uma passagem que nós temos que mexer no nosso coração, tocar no nosso coração, mas não só em bens materiais, né? Mas em tudo. No tempo quaresmal, o que Jesus quer nos falar é a mudança de vida. Se hoje eu faço algo na minha vida que é para se beneficiar com a palavra de Deus e não levar a graça de Deus gratuitamente, pense, reflita e veja o que Deus quer de nós. Será que nós estamos vivenciando bem realmente a palavra de Deus? Jesus é claro. Jesus nos coloca algo assim magnífico na nossa vida. Mas infelizmente existe várias coisas na vida da pessoa, do ser humano, dificuldade, situações difíceis que no desespero a gente acaba fazendo de tudo. Mas nós temos que acreditar em Deus. Nós temos que acreditar em Jesus Cristo. Nós temos que acreditar de fato que Ele é o verdadeiro Deus. E para nós recebermos a salvação, a recompensa de Deus, basta nós seguirmos o caminho da salvação, seguir o caminho de Cristo. Então hoje Jesus nos mostra essa palavra tão bonita, né, que a gente poderia realmente ficar aqui muito tempo falando sobre ela, porque existem muitas coisas importantes sobre isso, mas para nós não gastarmos muito tempo, né, e a gente não ficar cansativo,
Fica hoje essa meditação, que possamos abrir o nosso coração, refletir se de fato nós estamos nos convertendo a Cristo. Porque não é somente isso, mas é tudo, né? Então, por exemplo, será que eu estou indo na igreja? Será que eu estou deixando as coisas terrenas para estar com Deus? Será que eu estou deixando de ver televisão para ler as coisas de Deus? Será que eu estou deixando de ouvir músicas terrenas, né? Famosos aí pancadões, para ouvir canções de Deus? Será que eu estou aliviando o meu coração? Será que eu estou aliviando meus ouvidos e permitindo que essa palavra de Deus entre na minha vida? Então esse é o momento, meus queridos irmãos e irmãs, que possamos pedir sempre a graça de Deus e pedir muitas bênçãos de Deus. E essas bênçãos é gratuita, né? Porque nós recebemos de Deus. Que possamos ter consciência disso. E se pessoas estiverem cobrando a bênção de Deus, saiba você que está errado, porque Deus é gratuito. Não façais da casa do meu Pai uma casa de comércio. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.